Olá, queridos alunos e queridas alunas da Escola Municipal Aleixo Pereira, Braga 1. Eu me chamo Gutenberg, sou o professor de matemática de vocês. Estamos na semana de 22 de março a 26 de março e o tema desta aula de matemática é plano cartesiano, né? Então aqui nós estamos aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor de matemática de vocês. No caso, esta aula aqui vai ser direcionada ao 6º ano, tá? Tá lá, plano cartesiano, tá vendo aí? Então é disso que vamos falar nessa aula, tá? Deixa eu minimizar aqui, vou mostrar aqui o documento para vocês, que vocês vão ter acesso às atividades, né? Aqui tem uma breve explicação, tem uma explicação em forma de texto, né? E depois tem 5 exercícios para vocês fazerem. Nós teremos aula terça-feira, 8h30 às 9h20, que eu vou publicar nesse horário o vídeo que eu estou fazendo. E quarta-feira, 9h30, 10h20, né? Então, nosso objetivo vai ser fazer os exercícios terça-feira e corrigi-los na quarta-feira, tá bom? Então, vamos ao que interessa? O meu objetivo aqui vai ser facilitar o conhecimento, a aprendizagem de vocês, tá? Porque aqui vocês não têm um professor explicando, teriam que ler tudo isso e assistir esses vídeos, tá? Tem mais opção para quem tiver dificuldade. Eu vou fazer esse vídeo explicando isso aí tudo, tá? E se você prestar bem atenção, você vai aprender o que é sistema cartesiano, plano cartesiano. Vamos lá, gente. Qual é o principal objetivo dessa aula? Aprender o que é plano cartesiano e a localizar os pontos no plano cartesiano. Só isso. Esses são os dois objetivos. Então, o primeiro passo é entender o que é um plano cartesiano. Quando falar em plano cartesiano, você tem que lembrar que o que é plano? Palavra plano, espaço. Espaço. Então, é um espaço formado por duas retas. De que forma? É um cruzamento, é um espaço que é formado por um cruzamento de duas retas. Uma na vertical, né, em pé, e outra na horizontal, deitada. Então vamos desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Então tá aqui. O plano cartesiano é formado pelo cruzamento de duas retas, uma deitada e uma em pé. Lá no material, logo no início vai estar escrito retas perpendiculares, tá? Por que retas perpendiculares? Porque formam ângulos de 90 graus. Observe que eu apertei no 90, ó. Vou voltar aqui, ó. Se eu apertar no 90, a reta fica em pé, ó. Fica certinho. Aí nesse ponto aqui ela forma os ângulos retos, ó. Fica retinha. Por isso que é perpendicular o nome, né? Mas vamos continuar. Então, tá vendo esse ponto aqui que se cruzou? Aqui é o centro do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o espaço formado pelo cruzamento destas retas, destas duas retas. Que reta? Essa que está deitada, chamada de x, na matemática é chamada de abscissa. E essa reta em pé, y, chamada de ordenada. Então, ó, primeira informação, a reta horizontal é abscissa. É que eu estou usando o mouse, tá, gente, para escrever, por isso que a letra está saindo feia. O y ordenada. Pronto, essa é a primeira informação.
ordenada. O que você tem que saber? Então, X, abscissa, reta que está deitada, Y ordenada, reta que está em pé, vertical Y, horizontal X. Só como é que chamam nos livros? Ordenada, reta em pé, abscissa, reta deitada. Primeira informação é essa. Elas formam 4 quadrantes, ó. Se você imaginar que o final da reta, até coloquei uma setinha aqui, vamos fazer um pontilhado aqui no final. Vamos fazer vou apagar aqui esse Y. Vou apagar ele para poder fazer o pontilhado. Vamos imaginar o final desse espaço que formou. Aqui. E aqui, né? Opa. Tá vendo essa área aqui que ficou formada? Essa área aqui, ó. Essa área que ficou formada pelos pontos. Essas áreas aqui. Elas são... Isso aqui tudo é o plano cartesiano, tá? O que é o plano cartesiano? É o espaço que é formado por duas retas, pelo cruzamento de duas retas. Elas não se cruzaram aqui, formam esses espaços. Só que esses espaços, eles têm uns nomes, né? Um nome técnico. Qual é o nome técnico? Vamos apagar aqui esses desenhos, esses riscos. Chamado de quadrante. Então aqui, ó, primeiro quadrante. Tem que lembrar que o sentido dos quadrantes é o sentido anti-horário. Então, se você imaginar aqui um relógio, vou desenhar aqui no compasso, um reloginho. Vou desenhar um reloginho aqui. Eu vou desenhar aqui mesmo dentro do quadrante, tá? Só para mostrar para vocês. Imaginar aqui. Aqui seria o 12, né? Tá lá no centro. 13, 14, que é 2 horas, 3 horas. Tá vendo que a orientação do horário, fala sentido horário, ela é assim, ó. Opa. Ela é assim. Ela vai nesse sentido. Primeiro vem a 12 horas, meio-dia, depois 1 hora da tarde, depois 2 horas da tarde, depois 3 horas da tarde, não é isso? Depois vem 16, depois 17, depois 18. Então, ou seja, ela é assim, sentido horário. O quadrante, o sistema cartesiano é sentido anti-horário, tá? Ele é assim. Opa, é assim, ó. Sentido anti-horário. Então, começa aqui. E aí depois, ao invés de vir pra cá, não, ele vem pra cá, porque é sentido anti-horário, ó. Tá vendo? Anti-horário. Começa aqui e vem assim, depois pra cá e depois pra cá. Entendeu? Sentido anti-horário. Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Então, o primeiro quadrante é aqui, ó. Primeiro quadrante. Por que fala quadrante? Porque, na verdade, vem de quadrado. Forma realmente um quadrado. Tá vendo o espaço? Então, ó, segundo quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Por que o segundo está aqui? Porque é sentido... Opa, até aumentei a câmera sem querer. Porque é sentido anti-horário. Se fosse sentido horário, começaria aqui, tá vendo? Mas não, é sentido anti-horário. Então, por isso que aqui é o segundo, aqui é o terceiro. E aí, imagina a seta. E, ó, imagina a seta para chegar aqui no último. É assim, ó.
terceiro e o quarto quadrante. Pronto. Primeira noção que vocês têm que saber. Então, o que é o plano cartesiano? Espaço formado por duas retas, pelo cruzamento de duas retas. E esses espaços são divididos em 4 quadrantes, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Pronto, essa é a primeira noção. E aí, basicamente, o estudo do sistema cartesiano é como se você vai aprender a marcar as coordenadas. Os pares ordenados, é chamado de coordenada ou par ordenado. Ou seja, você vai aprender a marcar os pontos nos mapas. Vai aprender a se localizar, entendeu? Por exemplo, você já viu o Google Maps? Quando você está lá no parque não, vamos botar aí, no Shopping Sul, lá de Valparaíso. E aí você quer ir para Havan. Aí você não sabe ir, aí você põe lá no GPS. E aí você põe lá no GPS. E aí o GPS já dá para você a distância, o horário que você vai chegar, mais ou menos o horário, quanto tempo vai levar. Então, ele usa como se fosse um plano cartesiano, só que é uma calculadora já. Só basta você colocar o lugar que ele calcula tudo para você, você não tem que calcular nada. Então, basicamente, aqui na aula, você vai aprender a calcular os pontos, as coordenadas dentro do plano cartesiano, como se fosse um mapa, entendeu? Plano cartesiano, tem que lembrar de mapa. Então, ó, primeiro objetivo aqui, saber os quadrantes. Pronto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é sentido anti-horário, né? Porque eu tô aqui na câmera, né? Na verdade, teria que fazer assim. Isso, assim. Sentido anti-horário. Então, esses espaços aqui são chamados de quadrantes. O que mais você tem que saber? Que a orientação dos números é como se fosse uma reta. Olha a reta, só olha para a reta deitada, a reta da abscissa. Depois do 0 vem o 1. Depois do 1, o 2. É como se fosse uma régua. Depois do 2, o 3. Depois do 3, o 4. Depois do 4, o 5. E assim vai. Essa reta em pé aqui, que é a reta Y, ordenada, é como se fosse um termômetro. Quanto mais está em cima, maior é. Maior serão os números. 1, 2, 3. Como se fosse uma régua em pé, né? 4. E para baixo serão negativos, ó. Antes do 0 é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui também vai ser a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Pronto. Então é assim que é formado o sistema cartesiano. Agora, como que você vai marcar esses pontos no mapa? Deixa eu apagar esses quadrantes. Então aqui você já sabe que o espaço aqui é quadrante, chamado quadrante, né? Vou apagar aqui os quadrantes para facilitar a visualização. Só os quadrantes, né? Pronto, apaguei os quadrantes aqui. Os pares ordenados, as coordenadas, a coordenada tem ligação com o mapa. O ponto onde se encontra, vamos supor, imagina lá no Google Maps, aí a pessoa ela diz que está aqui, ó, no ponto 1, 2. Eu estou na coordenada 1, 2. Eu quero chegar na coordenada 3, 4. Então eu estou na 1, 2, quero chegar na 3, 4. Como é que eu marco isso aqui no mapa? Como eu marco isso aqui no plano cartesiano? Simples, olha. O primeiro número é sempre da reta deitada, da reta abscissa, da reta X. O segundo número é sempre da reta em pé, da reta Y.
da reta da vertical, da reta chamada de ordenada. Primeiro número, x, que está aqui na reta deitada. Segundo número, y, que está na reta em pé. E aí você simplesmente vai marcar o ponto onde eles vão se encontrar. Ó. O 1 não está aqui, na reta x, e o 2 não está aqui. Você vai marcar o pontilhado. Ó. Tá vendo? Marcou esse pontilhado aqui. O ponto é aqui. Eu tô aqui. É como se eu estivesse aqui e quisesse chegar na 3, 4. A coordenada 3, 4 é o 3 está aqui e o 4 está aqui. Então, ó, eu tenho que fazer uma reta até chegar lá no 4, na direção do 4. Ó. Não tá vendo? Esse ponto aqui seria a coordenada 3, 4. E esse aqui é a coordenada 1, 2. Então, eu estou aqui, é como se eu estivesse aqui e quisesse chegar aqui. E aí teria o deslocamento, tá vendo? Deslocamento. E aí, lá se fosse num Google Maps, ele já ia calcular tudo para você. Mas é desse jeito que faz as marcações no plano cartesiano. O primeiro número é sempre da reta deitada, abscissa. O segundo número é sempre da reta em pé, ordenada. E aí você vai fazer a marcação de acordo com o número que for dado para você. Por exemplo, se eu quisesse outro par, isso aqui é chamado de par ordenado. Ó. Por que é par ordenado? Porque ó, são dois números, ó. Não são dois números aqui, forma um par ordenado. Por quê? Porque tem a ordenação da reta x e da reta y. Ou é chamado de coordenada também. Pode ser chamado de coordenada. Se eu quisesse marcar o ponto 2, 3, como eu faria? O 2 está aqui no x e o 3 está... E é sempre entre parênteses, tá? E o 3 está aqui no y. Então, vamos lá fazer o pontilhado. E aí ele se encontra aqui, ó. Então, aqui é o ponto 2, 3. É dessa forma que você... É isso que você tem que aprender nessa aula. Marcar os pontos no mapa. Aí, quando você vai marcando, você vai percebendo algumas coisas. Ó. Esse espaço aqui, né, o primeiro quadrante, ele só é composto de números positivos. Olha aqui. Ah, mas você só colocou até o 5, mas podia continuar. 6, 7, só ia aumentando. E aqui você colocou até o 4, não importa. Podia colocar 5, 6, 7, 8, só ia aumentando. Então, esse espaço aqui são chamados das coordenadas positivas. Olha, só tem número positivo aqui. Aqui, o primeiro quadrante é o quadrante dos números positivos. Só vai ter coordenadas positivas aqui. Não tem coordenada negativa aí, só positivo. Quanto mais eu subo isso aqui, maior fica a reta y. Quanto mais eu prolongo aqui a reta x, maior fica. Então, positivo. O primeiro quadrante é sempre positivo. Então, é desse jeito que você marca. Faz as marcações. Vamos fazer de novo lá. Vamos apagar tudo. Vamos recapitular. Então, aqui já é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante só tem coordenada positiva. Vamos apagar tudo. O que é plano cartesiano? Plano cartesiano é um espaço formado pelo cruzamento de duas retas. Então, vamos fazer esse espaço aqui. Então, cruzamento de duas retas. Uma reta. E aí, 90 graus, né? E a outra reta. Na verdade, eu vou colocar ela aqui. Melhor aqui no meio. Pronto. E outra reta. Então, esse é o plano cartesiano. O que vocês mais têm que lembrar? Que esse ponto aqui onde eles se cruzaram, onde as retas se cruzam, é o zero, é o centro.
Aqui é a reta X, reta deitada, a reta da abscissa. E a reta em pé é a reta Y. E aí esse espaço aqui, pode ver que é um quadradão, esses espaços aqui é chamado de quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E aqui, por cima dessa reta, são os números. 1, como se fosse uma régua. 2, 3, 4. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. E as coordenadas elas são marcadas por números que ficam entre parênteses, como por exemplo 1 e 2, sendo que o primeiro número ele é da reta que está deitada, da reta da abscissa, e o segundo número é da ordenada. E aí você tem que marcar esses pontos no mapa. Por exemplo, se eu falar que eu estou na coordenada 1, 2, onde é que eu estou aqui? Como é que eu vou saber? Vamos lá, o primeiro número está aqui embaixo, ó, o 1 está aqui e o 2 está aqui. Então eu tenho que encontrar aqui, ó. Vou subindo. Então eu estou aqui. Estou no primeiro quadrante. Então é assim que funciona. O primeiro quadrante é sempre positivo. E é o segundo quadrante. Vamos falar do segundo quadrante, do terceiro e do quarto. Aqui é menos 3, né? Menos 1. Menos 2. Menos 3. Aqui também vai ser menos 1. Menos 2. Menos 3. Gente, observa uma coisa. Tá vendo esse espaço aqui? É o primeiro quadrante. Só deu número positivo. Se eu colocasse só número negativo, seria o oposto. Qual é o oposto do primeiro quadrante? Imagina como se fosse um espelho. O oposto dele vai ser esse aqui, ó. Esse aqui. O terceiro quadrante é o oposto do primeiro. O terceiro quadrante só tem número negativo. Só negativo. Vamos dar um exemplo, ó. Marca para mim aí no plano cartesiano os pontos menos 3 e menos 2. Marca para mim aí. Então vamos apagar aqui para eu poder marcar. Quer ver? Olha aqui, menos 3. Tem que ter um parêntese, né? Menos 3 e menos 2. O menos 3 ele está aqui, tá vendo? E o menos 2 está aqui. Então onde é que eles vão se encontrar? Aqui, ó. Então, eu estou aqui. Tá vendo? Eu estou no terceiro quadrante. Marca para mim os pontos menos 3. Não, menos 3, menos 2 já foi. Menos 2 e menos 3. O menos 2 está aqui, ó. E o menos 3 está aqui. Então, onde é que fica esse ponto? Aqui, ó. Então, pode ver que só dá aqui no terceiro quadrante. Tudo negativo, terceiro quadrante. Quando, agora outra possibilidade. Um é positivo e outro é negativo. Vai ser aqui ou aqui. Observe que desse lado direito, os números são positivos na reta X. Mas na reta Y, na reta que está em pé, os números são negativos. Ó, quanto mais eu desço, mais eu abaixo, né? O número fica negativo. Mais negativo ainda. Ó, menos 5. Então, marca para mim. Agora vamos dar uma possibilidade aqui. Um positivo e um negativo. Marca para mim 4 e menos 5. Onde é que está no mapa? Coordenada 4 e menos 5. Tá aqui, ó. 4 e menos 5 ele está aqui. Então, aqui deu no quarto quadrante, ó. O quarto quadrante,
O quarto quadrante ele tem o x é positivo, ou seja, a abscissa, a reta que está deitada, ela é positiva, sempre positiva, e o y é negativo, a reta que está em pé é negativo. Quando isso acontece, estamos no quarto quadrante. O oposto do quarto quadrante é esse quadrante aqui, que é o segundo. Então vamos apagar aqui para facilitar a visualização. Apagar aqui. Opa. Deixa eu tirar aqui. Vamos apagar aqui. Então, preste atenção, tudo tem uma lógica. Aqui não deu tudo positivo, e aqui então vai dar tudo negativo. Aqui deu um positivo e um negativo. Aqui é o contrário desse aqui. O segundo quadrante é o contrário do quarto. Se o primeiro no quarto é positivo e o segundo é negativo, no segundo quadrante o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Então, um exemplo. Marca para mim o ponto -2 e 3. -2 está aqui, ó. E o 3 está aqui. Tá vendo aí? Então, quando o primeiro for negativo, que é aqui da reta que está deitada, e o segundo for positivo, ele vai estar no segundo quadrante. Então, vamos resumir isso aqui tudo. Vamos resumir. Vamos resumir para facilitar a memorização, né? Então, ó, primeiro quadrante. O primeiro quadrante, os dois números são positivos. Aí você tem que lembrar que o contrário do primeiro quadrante é o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é o contrário do primeiro, tudo negativo. Aí você vai para o quarto quadrante, né? O quarto quadrante, a primeira reta é positiva, a reta que está deitada, e a segunda é negativa. E o segundo quadrante, que é ao contrário do quarto, vai ser o contrário disso aqui. Negativo e positivo. Pronto. É isso aqui que você tem. Ah, eu não consigo memorizar. Então você vai marca no plano, marca no mapa as coordenadas que forem lhe dadas. Pronto, acabou. Agora vamos lá para fazer os exercícios. Como é que fica? Vamos lá nos exercícios. Então a aula é isso, saber o que é um plano cartesiano e saber marcar as coordenadas no plano, no mapa. O plano é como se fosse um mapa. Pronto, acabou. Ou seja, saber fazer localizações no mapa. É isso que é a aula de hoje. Então vamos lá nos exercícios. Vamos aqui no primeiro, cadê? Primeiro exercício. Em qual quadrante, na verdade não tem esse S, né? Está localizado os pontos -2, na verdade é o ponto, né? A coordenada, -2 e -4. Ora, acabei de falar. Quando tudo é positivo, primeiro quadrante. Quando tudo é negativo, tá em qual quadrante, gente? Então, mas vamos dar outro exemplo. Vamos supor que se fosse -1 e -3. Professor, não consigo memorizar isso aqui. Então, você desenha, que é melhor. Vamos desenhar. O que é o plano cartesiano? Espaço formado pelo cruzamento de duas retas. Que retas? Uma em pé, uma outra deitada. Então, vamos desenhar essas retas. Vamos trazer a régua para cá. Vamos desenhar elas. Lembrar que é 0 grau, né? Vou colocar aqui no meio que é melhor. Mais fácil. Então tá lá. Uma reta deitada. E uma reta em pé. Aí tem que lembrar. A reta
que está deitada é a reta X, a reta da abscissa. A reta em pé é a reta Y, a reta da ordenada, a reta vertical. Esse ponto que elas se cruzam é o centro, o zero. À direita, os números positivos. À esquerda, os números negativos. A reta em pé, quanto mais em cima, mais positivo fica. 1, 2, 3, olha. E assim vai. No exercício número 1, ele deu o número negativo. Vamos supor que ele desse essa coordenada aqui, ó, menos 1 e menos 3. Lembrando que isso aqui é chamado de par ordenado ou coordenada, tá? Tanto faz. E o primeiro número é sempre da primeira reta, da reta deitada, e o segundo número é da reta em pé, da reta Y, da reta da ordenada. Pronto, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou marcar no mapa, ó, menos 1 está aqui. Então vamos apagar esses números aqui para não confundir vocês. Vamos só marcar o ponto que ele der. Vamos lá, vamos supor que não tenha número nenhum. Pronto. Opa. Eu quero saber em qual quadrante está o menos 1 e menos 3. Vamos localizar eles. Ó. O menos 1 está na reta X, ele está aqui. O menos 3 ele está na reta Y. Ele tá, aqui é o menos 1, ó. Aqui é o menos 2, ele está mais ou menos aqui. Menos 3. Então vamos ver onde é que está esse ponto. Olha onde é que ele está. Que quadrante é esse aqui? Vamos contar. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. É o terceiro. Pronto. Assim que faz. Número 1, moleza. Agora o número 2. Vamos minimizar aqui. Eu mudei os números, tá, gente? Eu não usei o mesmo número de lá, não. Mas é a mesma ideia. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? O que você vai ter que fazer aqui no número 2? No número 2, ele só dá os pontinhos, ó. Você vai ter que dizer qual coordenada que é cada pontinho desse aqui. E aí, o que não tiver de acordo com esses pontinhos é a resposta. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos dar um outro exemplo. Vamos lá, dar outro exemplo aqui. Vamos desenhar aqui a reta. Plano cartesiano. Vamos supor aqui. Vamos desenhar aqui os números, né? 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3, 4. Aqui menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aí o exercício número 2, ele só dá os pontos, ó. Vamos supor o ponto, que tem um ponto aqui. Aí tem outro ponto aqui. E tem outro ponto aqui. E tem um aqui também. E tem outro aqui.
E aí ele pergunta qual das alternativas, qual dos pares ordenados não está no plano cartesiano. Como é que eu sei disso? É só eu saber qual coordenada que é esse ponto aqui. Cada ponto desse representa uma coordenada. Vamos supor isso aqui. Como que eu faço? Faz o pontilhado, ó. Isso aqui é a coordenada 1, ó, coordenada 1 e coordenada 2. Esse ponto aqui é a coordenada 3, ó. Coordenada 3. 3 na abscissa, 3 na ordenada. Esse ponto aqui é a coordenada, ó, 2, 4. Aí vai ter as alternativas lá, certo? Vai ter as alternativas A, B. Aí você só vai analisar C e D. Quer ver? Se eu falar aqui que na... Não, vamos acabar de marcar aqui melhor. Esse ponto aqui é o menos 4, ó. Esse aqui é o menos 4. E o menos 3. Esse ponto aqui é o 2 e o menos 3. Pronto, aí ele vai dar as alternativas. Aí vamos supor que a letra A seja 2, 4. Coordenada 2, 4. A letra B seja 3, 3. A letra C, lembrar aqui que é um parêntese, né? A letra C seja menos 5 e menos 2. E a letra D seja menos 4 e menos 3. Aí você só vai analisar, ó. A coordenada 2, 4. Tem aqui no plano cartesiano? Tem, tá aqui, ó. A coordenada 3, 3 tem? Tem, tá aqui. A coordenada menos 5 e menos 2 tem? Não. Então é a letra C. Seria a letra C. Um exemplo, né? Aí você vai fazer esse mesmo raciocínio lá. Entendeu? Menos 4, menos 3 tem? Tem aqui, tá aqui. Então é assim que faz o número 2. Vamos analisar o 3. O 3, ele quer saber em qual quadrante está localizado o ponto 3, 1. Os pontos 3, 1. Aí se você não ter aquela visualização que o primeiro quadrante é todo positivo, o segundo é positivo e negativo, ou negativo e positivo, o terceiro é tudo negativo, o quarto é positivo e negativo, você desenha e resolve a questão, ó. Aqui ele dá um ponto. A 3 é mais fácil que a 2, ó. Ele dá um ponto. Aqui. E você desenha o plano cartesiano. E ele quer saber em qual quadrante que está esse ponto. Aqui tem que lembrar que é o 0. Aqui a reta deitada é x, a reta em pé é y. Ele quer saber, vamos supor, onde é que está, qual quadrante que está o ponto 5, 4. É só você desenhar, ó, só você marcar no mapa. O 5, ele está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O 5 ele tá aqui. O 4 ele tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver onde é que tá esse ponto. Qual quadrante que ele tá? Olha aí. Ele tá aqui, ó. É aqui que tá a coordenada 5, 4. Que quadrante é esse? É o primeiro. Aí você vai fazer a mesma coisa com a questão lá, com o número que está lá na questão. Então essa seria a 3, né?
4. Qual par ordenado está representado no plano cartesiano? Agora ele pergunta qual par que está no plano. É só você verificar o par que foi formado aqui, ó. Ele já deu desenhado e marcar a resposta, qual que é. Inclusive a própria resposta já está aqui no número 4. Mas vamos supor que ele não desse a resposta. Ele só... Porque já tá, porque é tão óbvio que já está ali marcado. Ó. Vamos supor aqui. Vamos apagar aqui. Ele quer saber o par ordenado, não é isso? Qual par ordenado que está no gráfico, que está no plano cartesiano? Vamos supor que ele não escrevesse ali o número. Só desse a bolinha aqui, pintada. Qual par ordenado que está no plano cartesiano? Só você verificar que número é esse aqui, 2. É o par 2, 2. Olha lá. Pronto, acabou. Esse é o número 4, tá? E o número 5 é idêntico também, ó. O número 5 ele vai dar o ponto, ó, e quer saber o par que está representado no plano cartesiano. Aí você marca aqui. Acabou. E aí você resolve todas as questões, tá? Então essa foi a nossa aula, tá, gente? Sobre o plano cartesiano, sobre o que é um plano cartesiano. Espero que todos tenham aprendido. E a localizar os pontos no plano cartesiano, que é como se fosse um mapa. Você está aprendendo a localizar os pontos, as coordenadas no mapa. Então, é isso. Essa foi a nossa aula. E até a próxima, tá?